Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estamos aí nesse nosso mini curso, batendo todos os dispositivos constitucionais referentes aí ao direito administrativo. Gente, esse assunto aqui, essa aula aqui, esse bloco de aulas, a gente vai estar gravando para vocês, ó, o artigo 37 e 38 eu já gravei para vocês, né? Agora a gente vai gravar o 39, o 40, que ele é enorme, que diz sobre o regime próprio dos servidores públicos, né? O 40 e o 41. E o 42 também nós iremos estar gravando também. Todos esses dispositivos da Constituição serve tanto para os assuntos de direito administrativo como direito constitucional. E aqui você está aprendendo com profundidade. Bacana? Vamos lá. Então, artigo 39. O artigo 39 faz parte aqui da seção 2, né? A seção 2 que fala dos servidores públicos, né? Artigo 39. Primeira informação. Professor, nós temos aqui, professor, tá? Dois artigos, está valendo os dois artigos? Professor, como assim? Então você tem aqui um artigo que foi o original, né, lá da Constituição de 88, e você tem aqui o segundo artigo que foi acrescido, que foi dada nova redação lá em 98, pela emenda número 15, a emenda número 19. Então a emenda 19 deu redação ao 19, né, o 39, né? O que acontece, né? Eu vou explicar para vocês isso, né? Então vamos lá, artigo 39, está aqui uma explicação até longa. A União, os Estados, o DF e os municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, né? Ou seja, o artigo 39 original instituiu o regime jurídico único, ou seja, para o pessoal, para os servidores públicos, né, o regime de vínculos deve ser estatutário. Tá? Estatutário. Então, obrigou o quê? Cada ente da federação ter seu próprio estatuto, né? Por exemplo, qual que é o estatuto da União? É a Lei 8.112. Tá? Do Estado de São Paulo, a Lei 10.261, salvo engano. Estado de Mato Grosso, nós temos a Lei Complementar 04. Município de Cuiabá, Lei Complementar 93. Ou seja, cada ente da federação tem o seu estatuto. Então, o artigo 39, qual que foi o trabalho dele lá atrás? Foi o seguinte, olha, nós vamos implantar o regime jurídico único, adotar. Nós queremos adotar o regime jurídico único para toda a administração pública brasileira. E assim fez. Ok, bacana, tá aí, né? E aí o que aconteceu? Lá em 98, né, na reforma administrativa, né, o Congresso Nacional, né, falou assim, nós queremos quebrar essa possibilidade de regime jurídico único. Nós queremos dar opção para que os entes da federação, cada um deles, possa escolher o regime jurídico único ou pode escolher o regime CLT. Aí, ó. Pode fazer um ou outro, né? São duas coisas diferentes aqui, né? Ou o regime jurídico único ou a CLT. Ele falou, podia fazer isso aqui, tá? E aí, tá? Aí, com isso, fez uma proposta de alteração do artigo 39. A União, os Estados, o DF e os municípios instituirão Conselho de Política Administrativa e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes, respectivos poderes, está aí. Então, o que aconteceu? O artigo 39, na verdade, ele retirou do mundo jurídico a obrigatoriedade do regime jurídico único e, no lugar dele, colocou um conselho aí de pessoal. Tá, pronto, bacana, tá? A emenda passou, ela foi aprovada. Só que o que aconteceu? Anos depois, mais ou menos uns 5 anos depois, o Supremo Tribunal Federal julgou a inconstitucionalidade formal do artigo 39. Inconstitucionalidade formal do artigo 39. Professor, o que significa isso, né? Inconstitucionalidade formal significa dizer o seguinte, não sei se vocês sabem do processo legislativo de emendas à Constituição, elas são votadas em 2 turnos de cada casa com quórum privilegiado de 3/5. Beleza.
Foi aprovado na Câmara, um texto original, foi lá para o Senado Federal, e o Senado Federal, atenção, né? O que aconteceu? Mudou uma palavrinha aqui. Mudou uma palavrinha no artigo 39. Quando mudou essa palavrinha do artigo 39, tá? Mudou essa palavrinha do 39, o que deveria acontecer? O texto deveria voltar para a Câmara dos Deputados para a aprovação somente desta alteração do artigo. Somente isso. E não fez assim. Foi direto para a publicação. Ou seja, houve um erro formal na forma da constituição desse ato. Com isso, o Supremo julgou inconstitucional, né, esse dispositivo por inconstitucionalidade formal. Então, por isso, está valendo aqui o regime jurídico único ainda. Enquanto não sanada, né, essa situação aqui, tá, essa situação aí da inconstitucionalidade formal, vai permanecer 2 artigos. Então, você tem que saber. Então, pronto, né? Poxa, professor, olha aí, a gente aprende aqui, né, cara? Aqui você aprende, pode ter certeza, aqui é conhecimento. Entenderam aqui? Então vale o artigo 39, aqui está o número da DIN, 21354. Quem quiser aí aprofundar nesse estudo, só ir lá no Supremo Tribunal Federal e ler esse acórdão aí, fazer a leitura. Vamos lá. Vamos começar aí. Parágrafo 1º. Então, você tem que entender o contexto, ó, dos servidores públicos. Então, a cabeça já falava do regime jurídico único e do Conselho. Agora vem falando como é que vai ser a estrutura de carreira dos servidores públicos. Olha só. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, ou seja, a estrutura de remuneração dos planos, né, ó, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, componente de cada carreira, os requisitos para investidura, as peculiaridades dos cargos. Então, para definir os padrões de vencimento, o legislador deverá levar em consideração esses 3 itens, né? Tranquilo, de boa, né? O parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º se preocupou com a reforma administrativa de quê? Na formação continuada. Na formação continuada dos profissionais, da base, dos servidores públicos, né? Ó, a União, os estados, né? E o DF, ó, União, estados e DF, manterão escolas de governo. Então, cada um deve ter a sua escola de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre entes federados, né? Então possibilitou aí a possibilidade de celebrar convênios, né? Então, olha aí, os cursos requisitos para a promoção na carreira, ou seja, aqui já está traçando lá a promoção por qualificação. Então, é a formação de escolas de governo aí no âmbito da administração pública. Parágrafo 3º. O parágrafo 3º são os direitos sociais. Então, garantido. Então, nós temos hoje o artigo 7º da Constituição, que traz os direitos sociais, que todo trabalhador deve ter, claro, lá da iniciativa privada. Aqui do serviço público, o legislador fez questão, o Constituinte fez questão aqui de garantir o quê? Alguns desses direitos também para os servidores públicos. Vamos lá. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quanto à natureza do cargo exigir. Então, nós temos aí, né, esses direitos garantidos e podendo ter requisitos diferenciados de admissão. Professor, como assim requisitos diferenciados? Experiência, prova oral, prova de datilografia, redação e assim por diante, tá? Por quê? Porque o cargo exige essa formação diferenciada, né? Então, vamos lá. Quais são esses direitos? Primeiro, salário mínimo, tá? Então, salário mínimo, então tem que ser o salário mínimo aí, tem direito aí, né, no mínimo, receber um salário mínimo de remuneração. 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para perceberem remuneração variável.
para os que percebem remuneração variável, né? 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, então adicional noturno. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Então recebe aí salário família somente para os baixa renda. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então estabeleceu aí a carga horária. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário superior ao mínimo de 50% do normal. Gozo de férias anuais, remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do salário normal. É 1/3 condicional das férias, né? 18. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário. Quando fala sem prejuízo do emprego, significa dizer o quê? Que tem a estabilidade funcional durante 120 dias. Isso aqui está na Constituição. Agora, eu conheço diversos estatutos que são 180 dias a licença maternidade. Um deles é aqui, o estatuto nosso do Mato Grosso, né? É 180 dias. Aí você tem que dar uma consultada aí no seu estatuto, né? Licença paternidade, definida em lei, né? Proteção ao mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde. Eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo especificamente de guarda municipal. Tá certo? Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa. Nós colocamos aí apenas 150 vídeos. Nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso Personal Coach, aqui na Lá Concurso você vai ter uma metodologia chamada Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na Lá Concursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção, investimento apenas R$ 100. R$ 100, é isso mesmo. O que você faz com R$ 100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda, esses R$ 100. Então vem estudar conosco aqui da LAC Concursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.